Boa tarde a todos. Eu sou Giovanni Gonçalves Guarido, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Maringá, e hoje apresentarei a polinização entomológica do tomateiro em sistemas verticais, uma alternativa para a diminuição de custos. E esse tema foi parte de um dos tópicos de um artigo de revisão que eu escrevi no meu intercâmbio na Itália. Primeiramente, nos dias atuais, a produção nesse tipo de sistema é centralizada em culturas folhosas. Isso ocorre devido ao fato da polinização nesses sistemas ser um desafio significativo. Mas se a gente quiser pensar em garantir uma segurança alimentar futura utilizando esse método, nós precisamos empregar outras culturas, culturas frutíferas. Então, a polinização manual e a mecânica é a mais utilizada por produtores que já estão arriscando plantar culturas como, por exemplo, o tomate nos dias atuais nesse sistema. Porém, esses métodos são métodos caros. Então, a gente precisa buscar por alternativas que possam diminuir os custos desse sistema, que já é um sistema caro. Então, insetos podem polinizar em sistemas fechados e sem luz solar, como nos sistemas verticais? A polinização manual e a mecânica, mais empregadas atualmente nas fazendas verticais, possuem alto custo. A polinização manual ela exige uma mão de obra especializada, possui baixa eficiência e também depende de um trabalho intensivo por parte dos trabalhadores. Alguns, alguns produtores já estão utilizando métodos mecânicos, como por exemplo, métodos que utilizam a vibração e também pistolas de ar para a polinização, porém 90% da polinização ainda é manual nesse sistema. A polinização por abelhas pode ser uma alternativa quando nós utilizamos abelhas do gênero Bombus. Esse tipo de abelha, estudos já demonstram que são abelhas que são adaptadas a diferentes intensidades de luz. São abelhas crepusculares que realizam a polinização a partir do método Buzz. Esse método consiste na ação que as abelhas têm, agarrando o cone da antera, vibrando seu tórax, causando vibrações mecânicas e acústicas que aceleram a liberação do pólen e realizam autopolinização da flor do tomate e também polinizações cruzadas. Então, qual que é o melhor método? A polinização manual, mecânica ou entomológica? Já foram realizados estudos comparativos entre esses métodos. Em uma comparação entre o método manual e entomológico, o entomológico demonstrou frutos maiores, maior número de sementes e peso de 1.000 sementes, e um aumento de 74% do peso de frutos. Isso por quê? Porque a transferência de pólen pelas abelhas é mais precisa e também existe um grande número de plantas polinizadas por dia por essas abelhas e também pelo fato delas trabalharem por todo o dia, 24 horas, enquanto trabalhadores normais não trabalham por todo esse tempo. Em um comparativo entre o método mecânico e o entomológico, ambos os métodos possuíram igual eficiência. Então, qual deles seria o melhor? Foram realizados comparativos de custos em alguns países, como por exemplo na Holanda e na Bélgica. Nesses países, o método mecânico demonstrou um custo por ano de 11.700 euros, que em conversão para o real brasileiro é 70 mil reais. E na Austrália, eu trago aqui uma tabela que demonstra um comparativo entre alguns métodos mecânicos com a polinização entomológica, também demonstrando que na Austrália a polinização entomológica também é a mais barata. Com tudo isso, é possível concluir que essa é uma alternativa, sim, para a diminuição dos custos, porém ela ainda não é muito empregada por parte de preconceito, por parte de produtores e pesquisadores que acreditam que seja muito difícil manejar seres vivos para a polinização. Esse tipo de polinização possui diversos benefícios, como já foi dito. A polinização mecânica e entomológica são mais eficientes que a manual, porém, em relação a custos, a polinização entomológica apresenta o melhor custo-benefício. Muito obrigado e fico aberto para eventuais questionamentos.